Queridos irmãos e amigos ouvintes da Palavra de Deus, sou o pastor Antônio Rodrigues, da Igreja Batista Cristo Vive, e queremos nesta hora trazer uma mensagem bíblica de Deus para os nossos corações, para o seu coração. Quero convidá-los a que abramos a Bíblia para o livro de Atos, capítulo 8, versículos 1 e 4, que assim nos dizem. Naqueles dias levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Entrementes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então, meus amados, queremos neste momento estar tratando neste texto da palavra do Senhor sobre o tema: a Igreja de Cristo cresce em meio à crise. Então, como podemos entender a Igreja de Cristo crescendo em meio a esta crise? Como a Igreja de Cristo realmente pode crescer se os seus templos estão fechados, se não estamos reunindo no templo do Senhor? Parece bastante antagônico ou paradoxal a igreja crescer em meio a uma crise desta, quando nem sequer pode estar reunindo-se regularmente nos templos do Senhor. Mas eu quero lhes dizer que, mesmo parecendo contraditório, como a igreja cresce se os templos estão fechados, quero então dizer a todos que realmente, mesmo assim, ela cresce. Porque a igreja do Senhor Jesus não se prende a crises. As crises que ora existem no Brasil e no mundo não conseguem, jamais conseguirão impedir o avanço do Evangelho, o crescimento da Igreja de Jesus aqui na Terra, tanto na área espiritual, quanto na área quantitativa e qualitativa, em quantidade e em qualidade, e em outros aspectos de crescimento da Igreja do Senhor Jesus aqui na Terra. Portanto, queremos dizer a todos que a Igreja de Jesus não se limita aos templos. O fato de não estarmos indo regularmente aos templos por questões circunstanciais, devido às orientações que temos, isso não quer dizer que a igreja não esteja crescendo. Em tempo de crise, a igreja continua avançando a passos largos para a glória de Deus, porque a igreja não é o prédio, a igreja é formada por gente, por pessoas regeneradas e biblicamente batizadas, pessoas que já receberam Jesus em seus corações como Salvador de suas almas. E aonde quer que elas forem, e aonde quer que elas estiverem, elas estarão anunciando a palavra de poder, de libertação e de salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Por isto, entendamos que a igreja não está presa a circunstâncias, ou a crises, ou a quaisquer outras coisas semelhantes. Mesmo em meio a tudo isso, ela continua crescendo em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, para a glória de Deus e para a salvação de almas por este mundo afora. A igreja, na época primitiva, estava sofrendo grandes perseguições. Saulo perseguia a igreja de Cristo, e aqui a palavra do Senhor nos anuncia que os irmãos foram dispersos por todas as regiões da Judéia, Samaria, mas eles estavam sendo dispersos, mas para pregar o Evangelho. A dispersão foi tão interessante do ponto de vista de que eles não ficaram ali aglomerados e presos em Jerusalém,
mas saíram por força das circunstâncias da perseguição. Eles foram anunciar o evangelho do Senhor Jesus. Tanto é que em Atos 1:8, né, em cumprimento das profecias, a palavra já diz, o próprio Jesus disse, olha, fiquem aí em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas e anunciareis o meu evangelho em Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Então aqui está se cumprindo esta palavra do Senhor, e aqueles discípulos de Jesus que foram dispersos foram anunciando a palavra de Deus aos samaritanos e a outras regiões, como já mencionamos. Inclusive Filipe, orientado pelo Espírito Santo, prega o evangelho para o eunuco. Quando Filipe pergunta para aquele eunuco que estava lendo a Bíblia no texto do profeta Isaías, se ele estava entendendo o que ele estava lendo, e ele então perguntou, como posso entender, se não há quem me explique. Filipe, portanto, explicou a palavra de Deus para o eunuco, ele ouviu, ele entendeu, e ele se converteu a Cristo e foi batizado. E, segundo a história, aquele eunuco tornou-se um grande missionário naquelas regiões, naquela época, porque o evangelho impactou a vida dele, transformou a vida dele, tornou-o em um homem de Deus convertido por Cristo. Então, o papel da igreja é este. Foi na época primitiva de pregar o evangelho, de anunciar o evangelho, como diz o texto sagrado. Eles, após a dispersão, iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. E os resultados foram os melhores possíveis, meus irmãos e meus amigos. Porque quando pregamos a palavra, as pessoas ouvem, e quando elas ouvem, a fé vai nascer no coração delas, para a conversão, para a salvação das almas delas. E foi assim naquela época. Muitas pessoas se converteram a Cristo. A igreja de Cristo, mesmo em meio à perseguição naquela época, cresceu grandemente, rapidamente. Porque quando se prega a palavra, o evangelho realmente abrange os corações e salva as almas. E então a igreja tem um crescimento, uma dimensão muito grandiosa, mesmo em meio a todas as crises. E hoje em dia não é diferente. Nós também, enfrentando essa crise em todo o mundo, com relação a esse vírus que infecta e que mata muitas pessoas, nós queremos lhes dizer que a igreja do Senhor não para de anunciar o evangelho, mesmo respeitando as orientações da saúde, governamentais, em quaisquer âmbitos que forem, mas nós continuamos orando, nós continuamos lendo a Bíblia, nós continuamos pregando a palavra, nós continuamos indo aos povos e ganhando almas preciosas para Jesus. A palavra de Deus lá em Jerusalém crescia, era pregada, era anunciada, e o número de discípulos se multiplicava. Cada vez que a gente anuncia a palavra, cada vez que a gente prega o evangelho, então as pessoas vão se convertendo. Foi assim naquele tempo. O número de pessoas era grande e crescia cada vez mais quando a palavra era anunciada. Os apóstolos disseram, nós não vamos orar, nós vamos continuar orando e pregando a palavra. E então eles estavam anunciando o evangelho e muitas pessoas estavam se convertendo a Cristo. A palavra de Deus realmente crescia naquela época e cresce hoje também. E diz também, lá em Atos 9:31, que a igreja agora tinha paz, porque Saulo, o perseguidor da igreja, já era um convertido, já era um transformado pelo poder do sangue de Jesus. Então, ele já não estava mais perseguindo a igreja. E a igreja agora tinha paz, a igreja era edificada no temor do Senhor, na palavra de Deus, crescia em número, pureza e santidade. A igreja andava no temor do Senhor, caminhava no temor do Senhor. A igreja não parou, a igreja não para hoje, a igreja não pode parar, não deve parar, jamais irá parar, porque é de Cristo, ela não se prende a nada, ela continua, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às crises de hoje também, nós continuamos anunciando o evangelho do Senhor. E diz a palavra que a igreja então ia por aquelas regiões da Judéia, da Galiléia e da Samaria, e ela continuava anunciando o evangelho. E a palavra diz, e ela crescia em número. Então, hoje também, que nós continuemos a pregar o evangelho, que nós continuemos a anunciar a palavra do Senhor, mesmo em tempos de crises. Eu quero lhes garantir, em nome de Jesus, pela palavra de Deus, que muitas pessoas ainda irão se converter a Cristo,
porque a igreja de Jesus que está espalhada em todo o mundo está sustentando as cordas, está orando, indo, buscando, evangelizando e ganhando almas preciosas para Jesus. Então, em meio a tantas circunstâncias, doenças e mortes, nós estamos nessa continuidade, tá, ousada e destemida de pregar a palavra, porque nós bem sabemos que quando anunciamos o evangelho, as pessoas vão ouvir e o Senhor vai iluminar o entendimento delas, e elas vão se converter a Cristo, e elas vão sair de onde estão e virem para Jesus. E o número de crentes, de salvos no Brasil e no mundo vai crescer cada vez mais, porque a igreja não está presa a nenhuma circunstância. O evangelho não está preso a nenhuma circunstância. Nós continuamos desbravando, anunciando o evangelho de Jesus. Então, em nome de Cristo, em nome de Jesus, nesta hora, entrega a tua vida ao Senhor, porque o mesmo evangelho que transformou a minha vida vai também transformar a tua vida. O mesmo evangelho que libertou a tantos na época da igreja primitiva em Jerusalém, desbravou, veio de lá até hoje e até aqui nós estamos anunciando, fomos alcançados pelo evangelho e vamos continuar pregando este evangelho do Senhor até aos confins da terra. Enquanto Cristo não voltar, a igreja continuará aqui, viva e ativa, pregando a palavra e ganhando vidas preciosas para Jesus. Então, abra o teu coração, converta-se hoje mesmo ao Senhor, porque o dia de amanhã não nos pertence. Hoje é o dia da tua salvação. Creia, Jesus tem poder para salvar a sua alma. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.